Olá, bem-vindos a mais um experimento. Eu sou o professor Beto e hoje vamos falar do teorema de Stevin. Simão Stevin foi um polímata flamengo, né, morou na Bélgica, no século XVI e XVII, que foi quem primeiro formulou essa ideia. Ele estava preocupado em medir, saber calcular qual era a pressão num líquido a uma certa profundidade. Para isso ele imaginou o seguinte: se eu tenho uma coluna preenchida por um líquido e o ar fazendo pressão aqui em cima, a pressão aqui embaixo vai ser a pressão do ar mais a pressão decorrente do peso do líquido fazendo força sobre essa área aqui da coluna de líquido. Nós sabemos que a pressão é a razão entre a força exercida pela área na qual essa força está sendo exercida. Então, nesse caso, o que ele concluiu é que a pressão aqui embaixo, no fundo da coluna de líquido, é a pressão atmosférica que está sendo feita na parte superior da coluna, mais a pressão decorrente do peso do líquido. Que vamos ver então como é que a gente pode estimar essa pressão. Essa pressão é força sobre área. A força que está sendo feita aqui sobre o fundo do líquido é o peso da coluna de líquido. Então nós podemos expressar ela como sendo o valor do peso dividido pela área. Nós sabemos que o peso é o produto da massa do líquido vezes a aceleração da gravidade. Então, se a gente expressar a massa em função da densidade, olha, a densidade de um líquido é a razão entre a massa e o volume que essa massa ocupa. Então nós podemos expressar a massa como sendo o produto da densidade vezes o volume. É só passar o volume aqui, multiplicando para o outro lado. Então essa expressão aqui para pressão vai ficar, que a pressão aqui no fundo do líquido é a pressão atmosférica na parte de cima, mais a densidade do líquido vezes o volume do líquido, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Só que o volume num cilindro pode ser expresso como a área da base vezes a altura do cilindro. Então a gente pode escrever esse volume aqui em função da área e da altura. E aí repara que agora a área aqui vai cancelar com a área lá do denominador. E nós ficamos então com o que é conhecido normalmente como teorema de Stevin, que explicita que a pressão a uma certa profundidade num líquido é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a profundidade vezes a aceleração da gravidade. Nós vamos fazer um experimento hoje buscando verificar a correção dessa expressão. Para isso, nós vamos usar um tubo em U aberto dos dois lados. E nós vamos enchê-lo com água até um certo ponto e depois vamos adicionar um óleo num dos lados do tubo. Isso vai fazer com que a água suba um pouco aqui e o óleo, por ser menos denso, vai ter uma coluna um pouco maior aqui. Nesses pontos aqui, A e B, nesse nível aqui que eu marquei, onde está acontecendo aqui a interface entre o óleo e a água, a pressão nesses dois pontos tem que ser a mesma, porque eles estão no mesmo líquido, né? No mesmo nível dentro do líquido, a pressão é a mesma. Então a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Ora, usando o teorema de Stevin, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, aqui sobre a superfície da água, mais a pressão decorrente dessa pequena coluna de água sobre o ponto A. A mesma coisa do outro lado, só que do outro lado, o que está acima do ponto B é a coluna de óleo. Então aqui a gente vai ter P0 mais a densidade da água vezes a altura da coluna de água vezes a gravidade, tem que ser igual à pressão atmosférica, P0, mais a densidade do óleo vezes a altura da coluna de óleo vezes a gravidade. Como eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados, isso vai cancelar, eu fico só com os produtos das pressões decorrentes das colunas de água. Mas a gravidade também é igual dos dois lados. Então, a relação que eu obtenho é uma relação entre as densidades da água e do óleo e a altura dessas colunas. A altura da coluna de óleo, como o óleo é menos denso, a altura da coluna de óleo é proporcionalmente maior, né? Na mesma razão em que a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Então, é isso que nós vamos buscar verificar agora experimentalmente. Então, essa aqui vai ser a montagem experimental que a gente vai usar. Para fazer esse experimento, você vai precisar de alguns equipamentos. Primeiro, para medir a densidade dos líquidos, que vai ser um valor que a gente vai precisar depois para comparar.
eu medi a densidade da água e do óleo usando um becker de cerca de 500 ml, mas pode ser algum outro recipiente que você saiba medir o volume, e uma balança de cozinha. Tá? Isso foi para a gente poder medir a densidade da água e do óleo. Você vai precisar, obviamente, de um pouco de óleo de cozinha e de uma certa quantidade de água, e você vai precisar de uma mangueira, né, que você possa colocar em U. Né, que nesse caso, isso aqui foi feito em conjunto com alguns alunos, ficou bem legal. É uma mangueira que eles conseguiram botar aqui em cima paralelos, né, e eles fizeram uma escala que funciona, mas pode ser uma fita métrica, uma régua nos dois lados aqui, niveladas por esse tubo, essa madeira. Tá? Aqui dentro, eu já coloquei uma certa quantidade de água. Tá? Eu vou acrescentar o óleo pelo lado de lá, e aí vamos ver, até nivelar aqui, e a gente poder medir a diferença de altura. Nós inserimos óleo pelo lado direito do tubo até que a interface entre a água e o óleo ficasse nivelada com o zero da minha régua. Isso fez com que a altura da coluna de água do lado esquerdo chegasse até 39 centímetros, enquanto que a altura do óleo no lado direito chegou a 42 centímetros. Nós medimos a densidade previamente da água e do óleo, encontrando os valores para a água de 941,2 kg por metro cúbico e para o óleo de cozinha, 863,3 kg por metro cúbico. A razão entre uma e outra dá, então, 1,090. Usando agora os valores que nós obtivemos para as alturas das colunas de óleo e de água em cada lado do nosso tubo em U, né, nós encontramos 42,1 centímetros para a altura da coluna de óleo e 39,0 para a altura da coluna de água. Se eu fizer a razão entre uma e outra, eu acho 1,08. A diferença, né, 0,01, corresponde aqui a 0,9% de erro. Então, nós podemos dizer que verificamos essa relação aqui, que nós obtivemos a partir do Teorema de Stevin, com uma exatidão de 0,9%. Bastante bom para um sistema tão simples. Bom, esse foi o experimento de hoje. Espero que você se divirta e até a próxima.